de louvor. O bispão está inspirado hoje, irmão. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra para nós, hein? Amém? Deus hoje vai falar com pessoas aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa tribuna com essa responsabilidade, pela misericórdia de Deus, amém, para estar fazendo menção da sua palavra. Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, amém? Segunda Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Amém? Encontraram aí ou não? Amém. Glória a Deus. Segunda Coríntios 10, 4 diz assim, ó, porque as armas da nossa luta, algumas traduções aí estão falando milícia, as traduções um pouco mais antigas, não são carnais, mas em Deus, aliás, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Vou só desligar esse ventilador aqui, e aí vai falando. Vou deixar ligado porque o pessoal está falando. Qualquer coisa caiu dentro. Vamos ler só dessa parte aí, amém? Mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. Ou melhor, por causa de duas palavras, né? Destruindo raciocínios falaciosos. Ou destruir, levando cativo todo entendimento, né? Que põe. Ou algumas traduções falam fascismo. Amém? Hoje nós iremos falar sobre, como a irmã já orou, vou direto para a palavra, amém? Hoje nós iremos falar sobre algumas armas que nós precisamos usar ou usá-las para nos defendermos contra os ataques do adversário dia após dia. E essas armas não são armas carnais ou materiais. Vai pegar aqui. Ah, tá. Por isso que a palavra diz, né? Adão perdeu a auxiliadora e realmente é bom, né, irmão, ser casado, né? A mulher sabe. Então, irmãos, como eu estava dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para quê? Para a destruição de fortalezas, tá? E nós vemos que lá em Efésios, no capítulo 6, ali Paulo, ele está falando ali aos Efésios a respeito, ou a igreja em Éfeso, a respeito das armaduras de Deus, né? Ele fala para nós o que? Nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E ali entre elas ele fala da oração, fé, a espada que é a palavra de Deus, aquela mesma que quando João tem aquela visão lá no livro do Apocalipse, que aliás que ele escreve que Jesus está com uma espada de 2 gumes, é aquela mesma, é a palavra. E ali fala sobre a couraça da justiça, fala sobre o escudo que eu já falei que é a fé, o capacete da salvação, enfim. E hoje nós iremos falar sobre algumas delas, tá? E ele diz também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra quem? Contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas e contra as hostes celestiais que ficam nos lugares celestiais, ou seja, no ar. Então, aqui nós já podemos ver, a palavra diz o quê? Que a nossa luta não é contra seres humanos. Possa até ser que alguém venha te atacar, mas vai saber se não está sendo usado pelo adversário. E logo quando a palavra diz que a nossa luta não é contra seres humanos, eu uso o quê? As armas espirituais que Deus nos deu. Primeira arma é o quê? Que eu vou usar aqui? A palavra de Deus. A primeira arma, irmãos, que nós podemos usar é o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque dali nós vamos aprender a usar todas as outras. Por quê? O que a palavra diz? Quando nós chegamos no Evangelho, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso? A partir daí nós vamos aprender, através dessa palavra que nos liberta, como usar as outras armas. Porque se eu não aprender pela palavra, se eu não aprender a orar pela palavra, se eu não aprender a adorar pela palavra, porque ela que nos ensina. O que João diz, escrevendo lá no Evangelho, ele diz o quê? Que Jesus ia mandar o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, que ele ia o quê? Nos guiar, nos ensinar em toda a verdade, ou seja, nos ensinar a respeito da sua própria palavra. Aleluias! A primeira arma de defesa é o quê? A palavra de Deus. Aí nós vemos, lá em Mateus 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele passa 40 dias, 40 noites, jejuando, e logo depois vem quem? Ou melhor dizendo, e ele sente fome, mas logo quem vem? O tentador, o adversário das nossas almas. Para o quê? Para tentar Jesus, ou não? E o que acontece? Ele vai no ponto fraco. Ele viu que Jesus estava com fome. Ele vai aonde? Na fome. Ei, querido, o adversário, ele está esperando uma brecha nossa para o quê? Para tocar, para querer entrar na nossa vida. E ele vai usar, meu irmão, não é outra coisa, ele vai usar o nosso ponto fraco. Homem, se teu ponto fraco é mulher, vigia. Mulher, se teu ponto fraco é homem, vigia. Fica firme na palavra. Quando o adversário vier, use a palavra de Deus. Faça como Jesus fez. Jesus, sendo Jesus, ele deixou um exemplo, que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra os ataques do adversário. Aleluia! O adversário vem e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Queria colocar uma dúvida, e Jesus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, querido, quando o adversário vier te atacar, usa a palavra de Deus contra ele. Não vai com as suas forças, não. Por quê? Porque nós não vamos vencer. Nós só venceremos pelo poder da palavra de Deus. Se nós formos lutar com as nossas próprias armas, com o nosso próprio punho, nós nunca venceremos o nosso adversário. Porque, meu irmão, ele é forte. Ele é forte, inteligente, estrategista. Não fica por aí dizendo que o diabo é coitado, não, viu? Não fica você se achando que está fortão, dizendo que o diabo é coitado. Cuidado. Porque na melhor hora, na hora que ele achar uma brecha, ele vai querer entrar na tua vida e estragar tudo, acabar com tudo. Sabe por quê? A palavra diz que ele anda bramando ao nosso derredor como um leão, procurando uma brecha para nos tragar. Mas quando eu estou revestido pelo poder da palavra, ele não acha brecha, querido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Essa palavra, ela é digna de aceitação, meu irmão. Aleluias. E ele não para por aí, ele continua. Jesus, ele usa lá em Deuteronômio, capítulo 3, no versículo 8, viu? Ele pega essa referência lá.
Deuteronômio capítulo